De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Nova, pela sua TV Cultura. Estamos falando hoje sobre educação financeira, como controlar os nossos gastos. Estão aqui conosco Urbano Silva, ele que é professor e também apresentador de rádio e TV, e Tertuliano Rodrigues, mestre em Relações Internacionais. Nós falamos no primeiro bloco sobre pessoas que ganham fortunas e de repente não tem mais nada. Pessoas que ganham prêmios milionários e desperdiçam tudo de forma errônea por falta de uma educação financeira. Pois bem, há pouco tempo atrás os suíços se reuniram em plebiscito e o que eles tentavam fazer? Ter um salário básico. Aliás, um salário milionário. O governo queria dar dinheiro a todo aquele que não tivesse emprego. Espécie de Bolsa Família na Suíça. Veja só o que foi que eles disseram com relação a esse plano. Vamos agora fazer um alerta para quem está endividado e pensa em tomar um empréstimo. Muitas vezes, as taxas de juros oferecidas estão muito acima da média do mercado e o que parece ser a solução do problema acaba sendo um pesadelo. Vamos ver se há abuso de poder por parte da financeira ou do banco na hora do crédito concedido aos clientes. Pagar o mínimo do cartão de crédito pode deixar dívidas intermináveis e avaliar o poder de pagamento é essencial. Ter o nome negativado não é o fim, mas deve-se avaliar sempre o quanto ganhamos para podermos definir o poder de endividamento. Lembrando que limite de cartão de crédito não significa complemento salarial. Muito cuidado também com a renegociação de dívida. Não assine nada, nenhum novo contrato antes de ter certeza. É melhor às vezes parar de pagar que ficar com uma dívida sem fim com o banco. Você não ouviu nada errado não. R$9.000 por cabeça. Se fosse criança, 2.250, um quarto do valor. Bastava estar desempregado. Quem criasse uma ideia dessa no Brasil ia ser chamado de Deus. Nesse negocinho chamado Brasil, se alguém criasse uma ideia dessa, seria um Deus. Ir para a cadeia, a gente já não quer colocar na cadeia quem coloca um pratinho de comida na mesa, mesmo fazendo tudo errado. Imagine nós, se alguém tivesse uma proposta de R$9.000 por mês por pessoa como renda vitalícia. Existe isso? Mas eles disseram não. O que é que você pensa? Como seria isso no Brasil? O primeiro aspecto, meu, parece coisa de contos de fadas, né? Você fica em casa dormindo, lá passeando e o governo paga tudo isso. Aí já vem uma questão de natureza gerencial que a matéria não explicou muito bem. Primeiro, de onde que viria esse dinheiro, né? Será que vem apenas dinheiro do governo que estaria com tanto dinheiro sobrando? Seria dinheiro do governo e a matéria diz o seguinte, que os especialistas disseram que não tinha como pagar. Mas no Brasil, ninguém quer saber de onde vem o dinheiro não. Pode ser de roubo que todo mundo quer botar no bolso. Eu me recordo que nos anos 80 nós tivemos aqui grandes campanhas de combate à seca, principalmente aqui no Nordeste, lá nos sertões. As pessoas recebiam o equivalente a 1/3 do salário mínimo na época, mas trabalhavam nas chamadas frentes emergenciais, limpando os barreiros, enfim, tinha trabalho para o pessoal o ano todo. Luiz Gonzaga fez uma música falando disso, né? Exatamente, um protesto, Vozes da Seca, né? E aí, muito bem lembrado. E ainda diz, obrigado, Juscelino, por ter criado a Sudene, né? E aí a sudagem, dá trabalho ao nosso povo. Exatamente, e aí na frase ele diz assim, muito claramente, né? Mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Exatamente. Eu tenho entendimento, e a sociologia se propõe a explicar, de que a formação da sociedade humana, nós avançamos até onde chegamos por dois aspectos. Primeiro, que o ser humano começou a fazer os questionamentos e novas descobertas a partir da educação. Foi a educação que tirou o homem das cavernas e levou para o espaço, os satélites, enfim. E o segundo aspecto, o trabalho. Então, eu particularmente sou contra você premiar o ócio. Eu acho que deve ser remunerado quem trabalha, quem produz para a coletividade. O ócio, eu acho que não é legal. Então, aplaudo a decisão do governo e da sociedade suíça. Tertuliano, você conhece lá a Suíça, né? Conhece de perto essa realidade. O brasileiro está longe dessa educação? Com certeza. Para mim, eu destaco o ponto que o professor Urbano falou sobre educação.
A diferença de você ver o próprio cidadão votar contra um projeto desse, isso mostra, né, que a educação desse país está, no caso da Suíça, está um pouco à frente, né, da nossa realidade brasileira. Não que seja possível fazer qualquer tipo de comparação entre Suíça e Brasil, isso é cronicamente inviável você comparar os dois países. É uma outra realidade, são milhares de anos a mais do que a gente de existência, de civilização. Mas o que me chama realmente a atenção, basicamente, é o fato de, com 100 mil assinaturas, as pessoas conseguirem levar a um plebiscito algo que para nós chega a ser quase bizarro. Aqui no Brasil, com 2, 3 milhões de assinaturas, as pessoas às vezes não conseguem levar, às vezes, a uma proposta de lei na Câmara, por exemplo. Então, a questão da fluência da democracia, isso chama atenção para a gente brasileiro. Eu acho que, na verdade, a matéria em si, ela traz muito mais essa questão da relação de como a democracia deve ser, do que... Porque o assunto a gente já sabe que realmente no Brasil é algo que não existe nem possibilidade. Não vamos nem sorrir relacionado a isso, porque não... E assim, professor, me permite lembrar, quando em 1961, né, o John Kennedy assumia como presidente americano, e ele naquele entusiasmo, né, o capitalismo, etc., aquela imagem muito bonita, ele como estadista, e aí ele diz, não pergunte ao país o que é que ele pode fazer por você, pergunte cada cidadão a si mesmo o que é que pode fazer pelo país. Então, é através do nosso trabalho que a gente faz a nação, e não viver numa rede pendurado e recebendo dinheiro sem produzir nada. É verdade, discurso famoso feito lá em Washington, né, no memorial, justamente. Aquele espelho d'água, belíssimo. E eu queria também enfatizar o que você acabou de dizer aí da democracia. Tanto eles usam a democracia com apenas 100 mil assinaturas para poder levar ao plebiscito, como usam a mesma democracia para derrubar um plano desse e a pessoa que levou essa ideia ainda ser chamada de louco em vez de ser chamada de Deus. Não, com certeza. Isso é importante ver isso aí, que a pessoa ela tem esse direito de propor isso aí, do mesmo jeito que a população consciente, né, do que é o país, do que é o bem de todos, obviamente vai votar não. O problema é que às vezes um país que ainda não tem um nível de educação, alguém, entre aspas, doido, coloca uma proposta dessa, está feito as pessoas votar, mesmo o país sem ter condição, por falta de conhecimento, por falta de educação, né? É verdade. É por aí. A gente trata hoje de educação financeira, como controlar os gastos. Então, no próximo bloco, a gente vai falar de empréstimo para endividados. É isso mesmo. Se você está endividado, se endivida novamente. Isso no Brasil é muito comum. A gente volta já.